Salve, salve galera da NFL no Brasil, estamos aqui para mais um vídeo para falar de domingão de NFL, grandes jogos, muitas surpresas. Arizona Cardinals dando aquela pipocada no final da temporada, desandando, não aparece. New England Patriots sendo atropelado pelo Indianapolis Colts, até tentou a reação, mas não teve chance. Jonathan Taylor aí, um dos grandes candidatos a MVP. Tom Brady é oficialmente freguês de Sean Payton e New Orleans Saints, pelo menos em temporada regular, um shootout para o time do Tampa Bay. Grande jogo entre Green Bay Packers e Baltimore Ravens, jogaço, um dos principais, o principal jogo aí já da rodada na NFL, né? Os jogos adiados, tudo aí dessa segunda-feira e também de amanhã, dos jogos que vão ter. E claro, também, sem falar das vitórias de outras equipes também nessa rodada. Vou começar aqui, né, claro, falando do jogo do New England Patriots, a derrota do Indianapolis Colts. New England Patriots que tinha a oportunidade de assumir novamente a seed 1 da NFL, segue como líder da AFC Leste, agora com a vitória a menos sobre o Buffalo Bills, e tudo deve ser decidido no confronto entre os dois no Gillette Stadium, né? Grande vitória para o time de Indianapolis, né? E adiou o título do Tennessee Titans. Tennessee Titans precisava de uma derrota do Colts, uma vitória para conseguir aí, o título da divisão. Acabou perdendo o seu jogo, o Tennessee Titans, e o Colts ganhou muito bem do time do New England Patriots. Um começo avassalador, né, forçando bastante seu número, pressionando bastante ali o Mac Jones e o time do New England Patriots, né, abrindo 17-0, foram para o intervalo com essa vantagem, voltaram logo de início, uma interceptação ali já perto da red zone, eles não conseguiram converter nenhuma descida, chutaram apenas o field goal. E depois, com mais um turnovers and downs, eles saíram zerados, né, com o field goal errado ainda por cima. Posteriormente, o time do New England Patriots conseguiu ali fazer bons ataques, né, levar o time do Colts ali. E ficou bem claro que esse time do Colts é praticamente 100% Jonathan Taylor, né, jogando demais, aí, um dos grandes candidatos a MVP na temporada. Né. O Carson Wentz teve 5 de 12, horrível no passe, 57 yards e um touchdown. Jonathan Taylor, 29 carregadas, 170 jardas, em especial o touchdown de 68 jardas que matou o jogo, 5.9 de média, um touchdown. E o Zach Pascal, né, uma vitória, uma recepção, 23 jardas, né? O time de recepção ali não teve muito destaque, porque o quarterback não lançou muito, nem foi contundente, mas assim, uma vitória totalmente aí da defesa e o time de special teams com bloqueio de punch, fumble forçado, turnover, segurando quarta descida, né, pressionando bastante, e assim, contou também com bastante faltas do time de New England Patriots, sem tirar mérito aí do Indianapolis. Grande vitória, né? O time já tinha perdido algumas vantagens contra Baltimore, contra Tampa, e mais um outro jogo em que eles estavam com grande vantagem, tomou a virada dessa vez, né? Não funcionou. E agora, né, vamos falar do time do New England Patriots. Eu vi o jogo, né? A partir do segundo quarto em diante, eu vi o jogo completo, depois eu revi as duas primeiras partes. Assim, vamos falar de o Mac Jones. Na minha opinião, vi muita gente criticando ele. Eu achei que ele fez uma boa partida. Dentro das limitações dele, ele não é um quarterback tão preciso e tão técnico. Ele tem 26, 45, 299 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Quase comandou o time a uma virada, sem ter ali o seu jogo corrido funcionando, algo que o pessoal duvidava muito dele. Mas assim, eu vou dizer o principal motivo da derrota ainda. Outra questão também. Ele lançou 2 interceptações por erro única e exclusivamente dele. Teve ali alguns momentos que ele perdeu jogadores livres, mas a gente, apesar de estar fazendo grande temporada, a gente tem que sempre lembrar, ele é calouro e foi um calouro de quinta rodada, né, de quinta escolha, né, um calouro, o quinto quarterback que foi escolhido. Não se cobra tanto dos outros quarterbacks que foram primeira escolha, só estão se cobrando nesse nível dele, pelo que ele já tem entregado nessa temporada. O Ryan Stevenson teve 10 carregadas, 36 jardas, o Kendrick Bourne, o Kendrick Bourne, o Hunter Harry teve 6 recepções, 77 jardas, 2 touchdowns, principal recebedor, muito seguro. Perdeu o Nelson Aguilar, também lesionado também. Então, assim, muita dificuldade teve o time do ataque do New England Patriots. O Mac Jones foi muito pressionado. E para mim, o principal destaque aqui do jogo vai para faltas, né? O New England Patriots teve 8 faltas, 50 jardas. Não é muitas jardas, mas são muitas faltas. Em especial da campanha do touchdown, que eles não tentaram a quarta descida, que seria uma primeira para a linha de gol, 1 jarda, foi uma primeira na linha de gol para 6 jardas por conta de um offside. Foram vários offsides, hold também bastante.
bloqueios ilegais, então tipo assim, anularam um touchdown, o Jacob Myers fez uma falta imbecil, um bloqueio ilegal pelas costas, então assim, diversas faltas do time do New England Patriots, irreconhecível, assim, a defesa jogando no nível, no início do jogo, no nível, eu achei até bom o nível da defesa, mas o ataque cometendo muitas faltas, vindo de bye, inadmissível, né, conhecendo o time do New England Patriots como eu conheço, assim, poucas vezes eu vi esse time cometer tão falta e jogar um jogo assim tão idiota, perdeu o jogo muito por assim, sem tirar nenhum mérito do Indianapolis Colts, mas assim, perdendo o jogo em determinados momentos para si mesmo, em determinados momentos quando o Indianapolis Colts ele estava entregando a paçoca, começando ali a perder o domínio do jogo, o time do New England Patriots parecia que parecia a equipe do começo do ano que eu falei, uma equipe fraca, uma equipe sem tesão, uma equipe sem força, um time que em nada lembra o New England Patriots do Bill Belichick, de Tom Brady, o New England Patriots das últimas décadas, um time dominante, um time fatal, letal, né? Que não é um time que vai ter ali 3, 4 big plays e chegar na red zone, mas vai ser um time que vai ir de 10 em 10 yards, gastando relógio ou poupando tempo se for necessário, mas sem perder a bola por idiotices, né? O time do New England Patriots sempre foi considerado um time muito inteligente, um time muito fatal, letal, cirúrgico, e foi isso que eu acho que faltou nesse jogo, mas o time ainda tá bem, tá acima das expectativas para a temporada, né? E também enfrentou um grande adversário que é o time da Indianapolis Colts, mas tem tudo para levar a divisão e pegar uma boa vaga nos playoffs, se fizer jogos sem cometer esse tipo de erros, jogos, como eu sempre digo, cirúrgicos, né? Usando sempre a inteligência e a capacidade dos seus jogadores da melhor forma, né? Excelente jogo para abrir ali a semana 15 da NFL, grande vitória de Indianapolis Colts aí, e para mim Jonathan Taylor favorito ao prêmio de MVP. Vou falar agora de uma das surpresas da rodada, Detroit Lions 30, Arizona Cardinals 12, né? Para começar, o Jared Goff teve 21 de 26, 216 jardas, 3 touchdowns, 0 interceptações. O Christian Harrods teve 26 carregadas, 112 jardas. E o Austin Steve Brown, aliás, olho nesse calor, tá jogando muito bem. 8 recepções, 90 jardas e um touchdown. Vamos falar aqui sobre o time do Arizona Cardinals. Um time que se propõe aos playoffs, que já teve a seed 1 da NFC, já foi o time invicto da NFL, por mais rodadas, não pode perder um jogo para o Detroit Lions, né? Se você espera alguma coisa de uma franquia que, como o Didiot disse no começo da temporada, que estava indo para um contender não pode perder jogo para Detroit Lions, ainda mais como foi 30-12, não foi nem perder, foi uma humilhação assim. Deixa a faca e o queijo na mão do Los Angeles Rams, que apesar de estar fazendo uma temporada inconstante, é um time melhor tecnicamente, né? Não tem jogado melhor na temporada, mas tecnicamente é um time muito acima do Arizona Cardinals, e o Arizona Cardinals precisa ser um time que conquiste respeito, principalmente o futebol americano é um esporte de conquista de território, conquista de respeito, e essa derrota é uma derrota que eu já tinha colocado o Arizona Cardinals em quinto, perdão, em sexto no nosso Power Ranking, porque foi uma equipe que, na minha percepção, quando era desafiada, ela não tinha conseguido mostrar respeito, e agora, num jogo em que ela nem foi desafiada, ela não conseguiu mostrar de respeito. Então, tipo assim, cai muito no conceito e no momento que eles não podem cair, principalmente no conceito de respeito do adversário, no conceito de impor medo ao adversário, que é na chegada dos playoffs. Para mim, isso é uma derrota muito dura para o time do Arizona Cardinals. O Kyler Murray teve 23 de 41, 257 jardas, um touchdown, uma interceptação. Edmonds e o Josh Corner teve 6 carregados, 53 jardas, e o Josh Corner 8 para 39. O DeAndre Hopkins não jogou, não tem nem expectativa de voltar, assim, pouca interceptação, ou seja, o time venceu, perdeu o jogo no jogo, não foi nem um jogo que eles tiveram muito erro, simplesmente foram lá e não conseguiram ganhar do Detroit Lions, né? Ou seja, Detroit foi lá e eles não conseguiram ganhar, assim, cara, inadmissível essa derrota para o time de Arizona. Tem que melhorar muita coisa chegando nos playoffs, voltar a vencer jogos fáceis ou difíceis, o time tem que voltar a jogar bem. Até o momento eu tinha dito que era o time mais constante da NFL, tá começando a perder essa constância, e como eu disse, a constância nem é tão importante no playoffs. Mas quando você está em queda, assim, isso é muito importante. Você tem que estar em alta, principalmente em alta, constante ou em crescimento, eu diria. Vamos falar do principal jogo da rodada, a melhor partida aí, né? Baltimore Ravens e Green Bay Packers, vitória de Green Bay, né? Green Bay 31, Baltimore 30, sem Lamar Jackson de novo, assim, preocupante essa questão. O Baltimore é o time do Lamar, né? Provavelmente se o Lamar poderia ter ganhado esse jogo, pelo equilíbrio que foi. O Tyler Huntley, quarterback reserva, teve 28 de 40, foi até bem. 215 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, né, que é o principal. E o Tyler Huntley também correu 3 vezes para 73 jardas. É realmente, acho que o melhor quarterback reserva que tem na NFL, porque ele tem o mesmo padrão do titular.
não é tão bom quanto. O Lamar Murray teve de 7 carregados, 48 jardas, foi muito bem também. E o Mark Andrews sempre ali como principal recebedor, 10 recepções, 136 jardas. Aaron Rodgers destruiu, né, mais uma grande partida aí, outro grande candidato ao MVP também, 23 de 31, 268 jardas, 3 touchdowns. Aaron Jones correu bem também, 13 carregados, 58 jardas. A.J. Dillon também, 7 carregados, 22 jardas. Aaron Rodgers também teve ali suas corridas. E o principal recebedor foi o Marcus Valdes-Scantling, né, com 5 recepções, 98 jardas e um touchdown. Devontae Adams foi o segundo ali também, recebeu também muito bem ali na partida. Grande vitória de Green Bay, né? 31-30, jogo muito equilibrado, jogo lá e cá. Mas assim, a gente tem que ter falado assim, o time do Baltimore já vem com mais uma derrota consecutiva, 3 derrotas consecutivas. Foi um time que melhor iniciou a temporada, foi em determinados momentos o melhor time da AFC, tá em queda constante, perto dos playoffs, né? E o inverso disso seria o Green Bay Packers em alta ali. Só teve uma partida horrorosa na temporada, com certeza que foi aquela primeira partida contra o New Orleans Saints na estreia da temporada. Depois disso, a defesa tem matado a pau. Aliás, o técnico defensivo do Green Bay Packers está de parabéns. Ele provavelmente vai conseguir uma vaguinha de head coach na temporada que vem. Porque o que essa defesa está jogando, muitas vezes sem John Alexander, sem Will Smith, sem as principais peças, jogador de linha ofensiva, jogador de linha defensiva, perdendo ali seus principais playmakers e mesmo assim rendendo em alto nível, tem levado, muitas vezes o Green Bay Packers tem ganhado sem precisar do Aaron Rodgers, né? E o Aaron Rodgers tem feito assim jogo de 200, 300 jardas e geralmente o time tem ganhado, coisas que há algum tempo atrás seria impossível. O Aaron Rodgers fazia jogo de 400, 450 jardas, quase 500 jardas e mesmo assim perdia por falta de um grande nível. Vamos ver se vai conseguir manter esse mesmo jogo nos playoffs, né, que é a grande dificuldade. Temporada passada eles jogaram muito bem durante a temporada regular e ficaram devendo justamente nos playoffs, principalmente a defesa, né? Mas tá aí caminhando com tudo para ser seed 1 da NFC e com certeza o favorito ao Super Bowl, juntando toda a liga. E vamos falar de Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Mais uma derrota de Tom Brady para Sean Payton e companhia, né? 9-0, jogo horrível assim do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo foi um manjar dos deuses para quem assistiu, né? Eu que gosto muito, sou muito fã do jogo defensivo, gostei bastante da campanha dos dois times. Assim, Tom Brady totalmente anulado, muito pressionado, teve 26 de 48, 214 jardas, 0 touchdowns, uma interceptação, fora um fumble também que ele perdeu ali perto da red zone também. E o Robert Jones, 8 carregadas, 63 jardas. E Larry Fournette, 9 carregadas, 34 jardas. Christian Goodwin, 6 recepções, 49 jardas são o principal. Nenhum deles teve touchdown, obviamente, já que o time ficou com 0 pontos. O Tom Brady foi muito pressionado nesse jogo. Vários QB hits, sofreu muitos sacks. O Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers têm uma dificuldade enorme contra o New Orleans Saints. Foi assim temporada passada, é assim essa temporada, né? Foram 2 derrotas na temporada passada, outras 2 derrotas nessa temporada. A única diferença é que nos playoffs o Tampa Bay Buccaneers acabou vencendo e ali seguindo a sua caminhada para o título do Super Bowl 54, né? E já o time do New Orleans Saints é esse time que a gente está acostumado a ver. É o mesmo time que ganhou numa rodada do Tampa Bay Buccaneers, na outra rodada perdeu para Atlanta Falcons. Então assim, a gente não pode nem esperar contar muito essa vitória para o time de New Orleans, mais uma derrota para Tampa Bay, porque assim, New Orleans provavelmente deve pegar um adversário mais fraco na próxima rodada e perder. O time tem tido, né, essa inconstância na temporada, infelizmente, porque tem uma grande defesa e em alguns momentos apresentou um futebol americano de nível muito elevado, jogando com o Tyson Hill, que teve 13 de 27, 154 jardas, 0 touchdowns, 0 interceptações, correu 11 vezes para 36 jardas, Alvin Kamara 11 vezes para 18 jardas, e assim, o Max Crosby, né, teve 6 recepções, 112 jardas. Ele jogou muito bem com a camisa 1 do New Orleans Saints, fez 2 recepções longas ali perto da red zone, depois o time acabou chutando o field goal, faltou ali melhor complemento, mas aí fica o destaque para o shootout do time do Tampa Bay Buccaneers, 0 pontos para esse ataque, e é comandado por Tom Brady nessa rodada. O Tom Brady acho que não tinha um shootout, eu não lembro, desde a última vez, foi em 2014, 2017, acho que ele tinha tido, acho que não lembro, sinceramente não lembro do shootout dele pelo New England Patriots, não. Se teve, eu vou ficar devendo essas informações para vocês. Mas acabou. Teve pelo próprio Tampa Bay Buccaneers, né? Acho que o primeiro jogo contra o time do
do New Orleans Saints, se não me engano, também foi um shootout, né? E assim, boa vitória, New Orleans ainda tá na briga pelos playoffs com o São Francisco, com o Washington, com aquela farofa toda lá da NFC, mas fica aí o destaque para a derrota e de 0 pontos para o time do Tampa Bay Buccaneers. Bom, falei sobre esses jogos que foram os principais da rodada, vou passar agora um apanhado muito rápido sobre os outros resultados e falar alguma coisinha também de maneira rápida sobre alguns jogos. Pittsburgh Steelers venceu o Tennessee Titans 19-13, destaque aí, Tennessee Titans adiando aí o título da divisão e botando em xeque também, deixando em disputa esse título ainda, se prejudicando na vaga dos playoffs, principalmente no questão do recorde, com mais uma derrota. Boa vitória dos Steelers, principalmente pela derrota do Baltimore Ravens, ainda segue na briga, ainda o Baltimore Ravens joga hoje pela divisão, e destaque também para o time do Tennessee Titans, que foi lá fazer palhaçada no logo do Steelers e acabou perdendo no final do jogo. Buffalo Bills, excelente vitória, excelente jogo, 31-14, venceu um adversário fraco, mas aproveitou a derrota do New England Patriots, está tudo aberto na NFC Leste para o confronto entre os dois que pode decidir a divisão. Jacksonville Jaguars, 2 derrotas contra o Houston Texans, mesmo sem o Bamaia, acabou perdendo o jogo, o ataque fez 16 pontos, mas o time perdeu de 30-16, grande vitória para Houston aí, segue aí no seu rebuild, tentando se reestruturar a equipe depois dos diversos tragédias que aconteceram por lá, e vamos ver como se encaminha na próxima temporada. O Jacksonville Jaguars é a mesma coisa, tentar encontrar um bom treinador e aproveitar o talento do Sunshine. Dallas Cowboys venceu ali, se garante, é campeão da divisão da AFC Oeste, eu não lembro se matemático se já foi, mas assim, pra mim já é o campeão, desde que bateu o Washington Football Team no confronto da rodada passada, aí deu pra mim assim a pá de cal e aproveitou mais uma vitória da divisão, 21-6 contra o time de New York Giants, que a gente sabe aí que quando tiver com o Daniel Jones de quarterback e os problemas que a franquia tem em outros departamentos, vai continuar essa draga. Miami Dolphins, mais uma vitória, embaladaço, rumo aos playoffs ali pro vaga de wildcard. Se não for, vai ser muito pelo mau início. A temporada começou 7-1, já tá 7-7, então tá voando baixo. Dolphins 31, New York Jets 24. Bom jogo, inclusive, da AFC Leste, mas assim, New York Jets aí caminhando para ter uma boa escolha no draft do ano que vem. Cincinnati Bengals, outro time da AFC Norte que venceu 15, Denver Broncos 10, o time do Denver, a gente sabe, é um time muito fraco ofensivamente, jogando então com o Drew Lock, piorou, né, porque o Ted Blythe saiu machucado, ele fica aí nossa preocupação também se ele se recuperou, até onde eu estou gravando o vídeo, não vi nenhum outro reporte de como é que tá a cidade, ele saiu ali de maca, né, desacordado do campo, Bengals 15, Denver Broncos 10, outra vitória, São Francisco 49ers 31, Atlanta Falcons 13, São Francisco 49ers se colocando aí como candidato sim aos playoffs, subindo, então a NFC Leste NFC Oeste deve mandar aí 3 times para os playoffs, São Francisco 49ers, Arizona Cardinals, que está em decadência, e Los Angeles Rams também. Beleza, pessoal, sobre os resultados desse domingão foi isso, alguns times perderam, grande surpresa, grandes jogos também. Hoje ainda vamos ter Cleveland Browns e Baltimore Ravens, jogo adiado por conta da Covid. No Monday Night Football, Chicago Bears e Minnesota Vikings, jogo importante para playoffs também, principalmente o Minnesota Vikings. O Washington e na terça-feira, Washington Football Teams e Philadelphia Eagles, jogo importante também para playoffs para os dois equipes. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, também jogo muito importante para playoffs, se tratando do Los Angeles Rams e também o Seattle Seahawks aí, que geralmente costuma aprontar como seus rivais de conferência. Pode prejudicar bastante aí LA. Certinho, pessoal, sobre os jogos dessa semana foi isso. Voltamos amanhã para falar dos 2 jogos da segunda-feira. Já vamos fazer também uma préviazinha dos jogos da terça-feira. E é isso aí, a semana vai terminar mais tarde. Já vou fazer meu Power Rank na quinta-feira mesmo, tá? Independente, na terça-feira, então assim, independente do jogo do Los Angeles Rams, para mim não ficar com muita coisa para mim fazer na quarta-feira, senão não vai dar tempo. Independente do jogo do Los Angeles Rams, eu vou fazer meu Power Rank e vou disponibilizá-lo na quarta-feira. Deve sair também resumo da rodada essa semana. Essa semana estava muito atarefado, não consegui fazer. Vou ver se eu consigo fazer uma prévia da rodada. Se eu não fizer, vou avisar nas nossas redes sociais que vai ter live. E falando em redes sociais, no nosso conteúdo, deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. E também vá lá na nossa loja Magazine de Salinho se você quiser comprar qualquer coisa da NFL ou qualquer outro produto que você precisar. Tem de tudo na Magalu. Esse foi mais um vídeo da NFL do Brasil.